foi que meu pai deixou para mim de herança? Bom, vamos mudar de assunto. Agora, o amor que meu pai deixou entranhado no meu coração por fruto do seu exemplo, do seu desejo, da sua diligência, da sua dedicação, da sua percepção, da sua argúcia. Por causa disto, eu amo apaixonadamente a Bíblia Sagrada. Meu pai leu a Bíblia inteira de capa a capa 260 vezes. Eu seria o mais injusto, infeliz e ingrato dos homens se eu não tivesse um interesse profundo neste livro, que foi a grande paixão de meu pai. Aos 5 anos, terminando a leitura do Novo Testamento, ele disse: agora vamos começar alguma coisa nova na sua vida. E eu, pequenino, claro, continuo pequeno. E ele disse para mim assim: agora eu vou escrever para você, todas as segundas-feiras eu vou dar para você um papel. Era um pequeno sermão. Você decora e no domingo você vai falar. Eu não sei se me entenderão a linguagem, mas cada domingo eu subia num caixote de querosene. Depois vão ao Google para saber o que é isto. Eu subia no caixote de querosene e falava aquela palavra. 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Com 11 anos, meu pai me disse: agora vou lhe dar um presente. Você completou 11 anos, não escrevo mais as mensagens que você vai pregar aqui para nós. Eu fiquei contente. E ele percebeu minha alegria e disse: só que esta alegria vai mudar. Eu vou dar um presente para você, presente de 11 anos. Eu não vou mais escrever. Daqui para frente, você vai falar conforme Deus lhe dirige. Isso significa que eu quero agradecer a Deus esta noite, porque desde os 11 anos de idade, prego a palavra do Senhor. Se eu pudesse voltar e começar tudo de novo na minha vida, e se pudesse escolher, eu escolheria ser um pregador do Evangelho. Deste livro que salva, que liberta, que cura, que abençoa, que fortalece, que redime, que justifica, que engrandece, que nos dá direção, que nos faculta conhecer os segredos de Deus. Que lindo. E desde esses 11 anos de idade, quando comecei a ministrar a palavra de Deus, imaginem que tipo, graças a Deus que não havia gravador naquela época, como teriam sido aquelas mensagens de 11 anos, mas foi sempre a palavra de Deus. E logo aos 12, um dia meu pai disse: você vai professor da escola dominical, você vai ser professor. Aos 12 anos de idade. E eu não quis discutir com meu pai, nunca fiz isto na minha vida, e louvo a Deus por isto. Mas eu olhei assim para ele, como que diz: o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Ele disse: você quer discutir comigo? Com que idade Jesus estava no templo falando com os doutores? Eu disse: eu não falei nada, mas eu li tudo. E por causa disso eu comecei a fazer anotações. Feliz é a pessoa que, quando ouve a palavra de Deus, faz alguma anotação. Quando você compilar tudo isto que você tem ao longo dos anos, você vai ver que você tem uma obra única. Você vai a uma escola bíblica, vai a um culto de ensino, você vai a qualquer culto. Em qualquer mensagem há sempre alguma coisa que você recebe como especial e guarda. E os anos se passaram e fui acumulando. E houve uma época em que eu tinha 30 mil anotações bíblicas. É uma pena que um ladrão levou. Eu estava praticamente preparado já para fazer alguma coisa que pudesse ser uma Bíblia como esta. E desisti de qualquer projeto até que chegou alguém e disse: você não pode desistir. Você vai encontrar alguns rascunhos por aí e Deus vai estar tudo de novo. Quando recomecei, aí desapareceu. Segunda vez. Digo: ou Deus não quer que eu faça isto, ou então eu tenho que vencer esses grandes obstáculos. Hoje está aqui. Nesta Bíblia estão biografias dos maiores pregadores de todos os tempos. Nenhum deles está vivo, porque eu quero ter paz com todos. Há uma mensagem particular que dedico aos pregadores do Evangelho intitulada: eu tenho uma palavra de Deus para os pregadores. O que devemos fazer para sermos um pregador aprovado? Um estudo sobre a grandiosidade do livro dos Salmos, as figuras de linguagem encontradas na Bíblia, como entendê-las,
uma resenha de teologia sistemática. Não é um curso, é uma resenha, mas contendo o essencial nas diferentes dimensões da teologia. Um estudo sobre os 167 nomes, títulos e descrições do Senhor Jesus. Um conselho aos jovens pregadores. Observações baseadas em experiências como pregador. Como encontrar ajuda da própria Bíblia. Leituras para dias especiais. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus. Tabelas de pesos, moedas e medidas. Mapas bíblicos. E o diferencial desta Bíblia é o seguinte, eu digo isto muito rapidamente, mas penso que todos me entenderão perfeitamente. Esta decididamente não é uma Bíblia para críticos. Os críticos já têm muita coisa para fazer, então não precisa desta Bíblia. Não é uma Bíblia para críticos. Número 2, não é uma Bíblia para os eruditos. É uma Bíblia para o povo de Deus. É uma Bíblia para novos convertidos. É uma Bíblia para pessoas que estão já adiantadas na fé. Uma Bíblia para quem quer estudar em casa. Uma Bíblia para quem quer estudar no lar. Uma Bíblia para quem quer fazer um culto de família. Uma Bíblia para quem quer evangelizar. É uma Bíblia para quem quer pregar no púlpito. É uma Bíblia para qualquer pessoa que esteja interessada, como os irmãos estão, no estudar a palavra de Deus. E ela contém 4 elementos básicos. Primeiro, ela contém esboços. Poucos. Não são muitos. Não adianta eu preparar um esboço completo, entregar para alguém, e se esse esboço completo estiver na mão de outro cidadão, ao invés de ouvir o pregador, está conferindo com o esboço. Falta o tópico próximo, agora vem uma ilustração. Há poucos esboços. Agora há curiosidades bíblicas, coisas que quando você está lendo a Bíblia você não descobre, como por exemplo a Trindade no Salmo 91, verso 1. Trindade existiu. É o seguinte, está na Bíblia. Esboços, curiosidades, notas e o forte, o diferencial desta Bíblia são as sementes. Durante mais ou menos 10 ou 15 anos em minha vida como pregador do Evangelho, a maior necessidade que eu senti, falando francamente, não foi propriamente fazer o esboço. A maior necessidade que eu senti foi esta. E eu penso que eu estou me identificando com muita gente que tem a mesma experiência. Eu estava lendo a Bíblia, por exemplo, e de repente, sabe quando você está lendo a Bíblia e sente que ali tem uma mensagem, aqui tem alguma coisa, aqui palpita mais sorte. Mas que coisa que tem aqui? Como é que eu vou começar? O mais difícil ainda hoje para muita gente é como começar a desenvolver um pequeno esboço para depois um grande. E eu chamo isso de semente. Você pega o versículo, dá 5 ideias sobre o versículo, é um estudo para a sua vida pessoal, familiar, comunitário, para toda a igreja. Essas sementes, nós temos aqui pelo menos 1740. Você, 4 anos, precisa já de outra Bíblia, porque talvez já usou todas, mas dificilmente vai fazer isso todos os dias. Aprove a Deus abrir esta porta para mim, e a pessoa que abraçou a ideia e a realizou foi o pastor Silas Malafaia. Eu quero lhe render o tributo da minha gratidão pela oportunidade que me deu de tornar palpável um sonho que estava dentro do coração. Eu agradeceria se oferecêssemos um aplauso de gratidão a Deus pela visão. Agora, o pastor Silas tem uma marca, todo mundo conhece, tudo que ele faz é bem feito, sim ou não? Há uma palavra que ele não usa, eu não me lembro de já ter ouvido essa palavra dele, mas está presente nele, da cabeça aos pés, e quando fala, quando pensa, quando ora, quando ministra, é a palavra excelência. Tudo o que ele faz faz com excelência. Agora, não me leve a mal, o senhor é acostumado como o proprietário da editora Central Golf, o senhor é acostumado a fazer obra de excelência, mas não me leve a mal lhe dizer, esta aqui foi feita com mais excelência ainda. Eu hoje olho para ela e digo, isso aqui é a obra-prima da Central Gospel. Meu Deus, que coisa linda. Muito obrigado. E permita-me, pastor Silas, deixar 2 palavras públicas de gratidão aqui, a pessoas que trabalham com o senhor. Uma é o pastor Gilmar Chaves, na sua função editorial, uma palavra muito do coração, que eu estendo. Ele não está aqui esta noite, mas eu quero que fique registrado. Pastor Jefferson Magno Costa. Muitas pessoas chegaram para ajudar neste projeto com a sua cabeça. Jefferson trouxe a cabeça e trouxe o coração.
Eu rendo o tributo da minha gratidão ao grande talento de um grande homem chamado Jefferson Magno. Ele é tão especial que está perto de si. Deus abençoe a todos. Eu não sei se vai ser possível atender a todos, mas terminando o culto eu vou estar um tempo lá fora para, quem sabe, autografar a sua Bíblia e esperar que daqui a alguns anos você diga que passou por esta terra um homem que tinha uma paixão muito especial, a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Deus abençoe a todos no nome precioso de Jesus. Eu vou deixar uma palavra de Deus com os irmãos desta noite. Eu quero lhe pedir a gentileza de abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 34. Agora, até fiquei em dúvida se eu vim aqui foi para falar sobre a Bíblia ou foi para trazer uma palavra, porque não... bom, ok, perfeito. Isaías, capítulo de número 34. Vejo aqui pastores, vejo aqui amigos, vejo pessoas tão queridas. Meu cunhado está ali também, meu sobrinho, tanta gente amável, tanta gente preciosa. Isaías capítulo de número 34, versículo de número 16. Repetido, Isaías capítulo de número 34, versículo de número 16. Diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Eu peço a este respeitável público a gentileza muito especial de ler após mim a repetição de uma parte do versículo. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Você está com uma Bíblia na mão. Agora você não vai procurar outro elemento do telão, etc. Você olha para a sua Bíblia e veja o que Deus está dizendo sobre este livro que está na sua mão. Nenhuma das coisas escritas nesse livro falhará. Antes de lhes ministrar a palavra, somente quero, agora é o momento apropriado, acrescentar uma outra palavra de gratidão. As pessoas que me ajudaram nesta Bíblia, não há nem conta. Agora, me ajudaram sobretudo com máquina de escrever. Eu comecei no tempo da datilografia. Depois, irmãos, eu explico para os seus filhos o que é isto. Máquina de escrever. Muita gente cooperou comigo, muita gente mesmo. Mas eu quero destacar duas pessoas que estão aqui esta noite. Duas pessoas, uma está aqui e a outra não está, que foram peças importantes. Quando eu havia desistido definitivamente de fazê-la por causa da perda que tive, Deus usou uma pessoa que está aqui. Eu não vou dizer o nome dessa pessoa, apenas vou dizer que é uma pastora. Deus a usou e disse, em nome do Senhor Jesus, que ela não sabia do meu projeto, que eu deveria desenvolver um projeto para uma Bíblia. Aí eu tomei um susto muito grande, porque ninguém sabia disso. Aí eu disse, então é de Deus e eu vou fazer isto. Eu rendo graças a Deus pela vida e pelo ministério da pastora Antonieta. Glória a Deus. Às vezes uma pessoa que Deus usa muda todas as coisas. E finalmente a outra pessoa que eu deixei por último, com muito propósito, é a minha esposa, que se privou de minha presença física literalmente centenas e centenas, eu diria milhares de horas, para poder estar envolvido neste projeto. A ela eu estendo agora a minha profunda gratidão por haver compreendido que esta ausência resultou numa presença. Deus abençoe a minha querida esposa em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ler comigo uma palavra viva do Senhor. Livro do profeta Isaías. A maneira mais comum de identificar o profeta Isaías é esta: ele é o profeta messiânico. Ninguém falou tão bem, ninguém falou tão detalhadamente, ninguém falou tão acuradamente, ninguém falou tão fortemente sobre o Messias como falou Isaías, profeta messiânico. Eu creio que a maioria absoluta das pessoas que estão aqui sabem que o livro do profeta Isaías é a própria Bíblia em miniatura. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia divide-se em duas partes, o livro do profeta Isaías divide-se em duas partes. A primeira parte do livro do profeta Isaías termina no capítulo 39. A primeira parte da Bíblia tem 39 capítulos.
Nós lemos esta noite um versículo no capítulo 34, ou seja, no meio do profeta Isaías, que tem 66, 33, 66, 34. Nesse capítulo há uma profecia muito forte, uma das mais fortes profecias trazidas da parte de Deus por Isaías. É uma profecia sobretudo contra Edom, mas também uma profecia muito severa sobre Judá e um pouco também sobre Jerusalém. Mas como Deus, mesmo quando fala severamente, mas como Deus, mesmo quando fala assim, que nos parece rispidamente, com a sua aura de juiz dos vivos e dos mortos, e de Senhor dos céus e da terra, mesmo assim, ele tem uma palavra de alento, ele tem uma palavra de esperança, ele tem uma palavra que nos alegra. Deus é a única pessoa que, quando nos pune, ainda nos traz na punição uma alegria. Deus é a única pessoa que, quando fala conosco severamente, abre uma luz, abre um túnel de esperança, e na sua punição nós nos humilhamos e vamos voltar para o nosso lugar devido diante dele. Bendito seja o nome do Senhor. Quando chega no versículo 16, antes que o capítulo termine, há esta expressão: buscai no livro do Senhor e lede. Que lindo isto! Buscai no livro do Senhor e lede. Não custa nada para ninguém aqui esta noite repetir esta sentença. Vamos lá. Buscai no livro do Senhor e lede. Só mais uma vez. Buscai no livro do Senhor e lede. Gostei muito esta noite, entre as outras coisas que eu vi ditas pelo pastor Silas Malafaia, apreciei imenso uma que ele disse: não se deve ler a Bíblia usando o sistema de leitura dinâmica. Absolutamente certo. Se a Bíblia fosse para ser lida rapidamente, ela teria sido preparada rapidamente. Se a Bíblia fosse para ser lida em um dia, em uma semana, em um mês, ela teria sido produzida em um dia, uma semana e um mês. Um livro que levou 40 séculos para ser escrito não deve ser lido em uma semana, não pode ser lido em um mês. Se Deus demorou a produzir a Bíblia, você tem que demorar a entendê-la. E para demorar a entendê-la, deve demorar a lê-la. Só que quanto mais lê, mais vai entender. Quanto mais entender, mais vai apreciar. Quanto mais apreciar, mais vai ser abençoado. Quanto mais abençoado, vai ficar mais maduro. Quanto mais maduro ficar, mais entendido você ficará. Quanto mais entendido você ficar, muito mais sabedoria terá. Quanto mais sabedoria você tiver, melhor você dirigirá a sua vida, porque a sabedoria é excelente para dirigir. Diz a Escritura no livro de Eclesiastes. Agora, quando nós lemos esta palavra, o que acontece muitas vezes é que nós lemos a Bíblia e vamos lendo um versículo após outro, um versículo após outro, e não paramos para ver o que Deus falou. E nós, então, às vezes, acumulamos tanta informação que nós temos da Bíblia, que nós não conseguimos obter formação. Se você quer ter uma boa formação, selecione a informação. Se você quer que a Bíblia lhe forme, então veja pouco a pouco o que ela está dizendo, porque primeiro ela informa e depois ela informa. E quando você é informado e formado, a sequência natural é transformado para a glória do nome do Senhor. Pois bem, as palavras que nós ouvimos, que nós lemos, que nós repetimos, são simplesmente 4 revelações de Deus para nós. 4 revelações. São palavras simples, são palavras do nosso cotidiano, mas são revelações fortes. Buscai no livro do Senhor e lede. 4 revelações lindas. Qual é a primeira revelação? A primeira revelação é que existe alguma pessoa no universo que é chamada de Senhor com S maiúsculo. A primeira revelação é que existe algum Senhor que está acima dos senhores da terra. Algum Senhor que está acima dos soberanos deste mundo. Alguma pessoa que tem mais autoridade lá em cima do que todos juntos têm autoridade aqui embaixo. Existe alguma pessoa que é um Senhor, mas não é Senhor no sentido de ser o Senhor José, o Senhor Manuel, o Senhor Antônio. Não é também aquele Senhor que nós falamos, a quem nos dirigimos com algum tipo de consideração. Quando a Bíblia está dizendo buscar no livro do Senhor, a primeira revelação é esta: quem governa este mundo, já que este mundo tem governo, e por mais que se pense que este mundo está num desgoverno, eu só queria lembrar esta noite que, apesar de todas as desgraças que estão acontecendo no planeta Terra, Deus mantém o diabo sob seu controle.
Eu queria que toda pessoa recordasse esta noite que o diabo, apesar de tudo quanto ele faz, ele é incapaz de fazer qualquer coisa se Deus lhe impedir de fazer. Por isso é que você pode pedir proteção de Deus, porque Deus tem o freio do diabo. Deus, por quê? Porque Ele é o Senhor. Há um Senhor no universo, aleluia. Há um Senhor no universo. Se você tem alguma dúvida sobre esta possibilidade de que Deus governe tudo, inclusive o diabo, é só você se lembrar que para tocar em Jó e tirar os seus bens, para tocar em Jó e fazer dizimar a sua família, foi preciso pedir a autorização de Deus. E Deus disse: você pode fazer isto, isso e aquilo, agora você não pode tocar na vida de Jó. Ou, o que Deus queria dizer: eu sou tão Senhor que eu estabeleço os limites. Eu queria que você se lembrasse esta noite que todos os anjos reconhecem o limite de Deus. Eu queria que você recordasse esta noite que todos nós temos a reconhecer o limite de Deus. Mas que bonito, os demônios também obedecem a um limite que lhes foi imposto por Deus. Você pode aplaudir a Deus por isto? E alguém me pergunta: pastor, por que o senhor está falando isto? Essa história de Deus manter controle sobre tudo. É porque não adianta você vir para um culto da vitória se você não acredita que o diabo tem limites. Porque se o diabo não tem limites, sua vitória pode nunca vir, porque o diabo ultrapassa os limites e então você não tem vitória. A vitória que Deus dá ao seu povo está acima do poder de Satanás. A vitória que Deus dá ao seu povo está acima de todos os projetos e todas as maléficas intenções de Satanás. Nesta noite e sempre, quem manda no universo não é o diabo. Nesta noite e sempre, quem manda no universo é Deus. Aleluia! Salmo 24, verso 1: do Senhor é a terra, a sua plenitude, do Senhor é a terra é dele, os anjos são dele, a igreja é dele, o ar é dele, o oxigênio é dele, as estrelas são dele, tudo é dele. Os protozoários, os mais mínimos que existem, são dele. Os maiores mamíferos que existem e quadrúpedes que existem no mundo são dele. As estrelas são dele, as constelações são dele, tudo é dele. A eternidade é dele e nada mais é do que um tapete sobre o qual ele está dando. Esta noite, a primeira revelação do texto é: existe um Senhor. Quando a Bíblia diz buscar no livro do Senhor, a primeira coisa importante não é buscar aí. A primeira coisa importante não é ler. A primeira coisa importante não é nem o livro. A primeira coisa importante é o Senhor. Se não há um Senhor, não adianta o livro que alguma pessoa tem escrito. Então, tudo começa com Deus. No princípio, criou Deus. Deus é o alfa, Deus é o princípio de todas as coisas. Tudo começa com Ele, por Ele. Tudo depende dEle. Tudo está sob o controle dEle. A sua vida depende dEle. A sua saúde depende dEle. A sua prosperidade depende dEle. A sua riqueza depende dEle. As suas provas são controladas por Ele. A sua cura é provida por Ele. A sua salvação é um favor dEle. Bendito seja esse Senhor. Agora, que tipo de Senhor é o nosso Deus? Depende da sua concepção. Se você está pensando nos dias, os judeus gostavam do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Mas eles achavam que o sábado era uma coisa muito especial. Aí Jesus disse: eu não preciso dizer que eu sou Senhor dos outros dias. Mas como vocês valorizam muito o sábado, deixa eu dizer uma coisa: o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas este Senhor não é apenas Senhor do sábado, Ele é Senhor dos vivos. Que bom que o Senhor é Senhor dos vivos. E como ninguém tem domínio sobre os mortos, a não ser Ele, Ele diz: eu sou o Senhor dos vivos e também dos mortos. Por isso, o seu parente que já morreu, você pensa que ele ficou agora na terra do além, da neutralidade cósmica? Não, não. Ele é Senhor dos mortos e dos vivos. O seu parente que já morreu vai ressuscitar e vai estar lá em cima no céu com você e conosco, porque Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Mas Ele não é apenas Senhor do sábado e não é apenas Senhor dos vivos e dos mortos, Ele também é Senhor dos senhores. Imagine todos os senhores que existem neste mundo e depois imagine os senhores que mandam sobre os senhores. Imagine os vereadores que sabem que acima deles existem prefeitos e deputados. Imagine os deputados que sabem que acima deles existem os governadores. Imagine os governadores que sabem que acima deles existem os presidentes. Imagine os presidentes que consideram os reis que existem. Imagine tudo isso e veja todas as cabeças que se erguem e veja todos os talentos que se apresentam e veja todas as autoridades que emergem. Agora eu dou uma olhada bem para cima e lá em cima está escrito assim: Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Senhor dos senhores. Meu querido irmão, sua vida está debaixo do domínio do Senhor.
Há um Senhor. Primeira revelação do versículo, há um Senhor. Segunda revelação, buscai no livro do Senhor e lede. Então há uma segunda revelação. Esse Senhor poderoso, esse Senhor do sábado, esse Senhor dos vivos, esse Senhor dos mortos, esse Senhor da igreja, esse Senhor do tempo, esse Senhor dos senhores, esse Senhor da eternidade, tem um livro. Você precisa conhecer o livro. Se você conhece o Senhor, precisa conhecer o livro dele. Se você ama o Senhor, tem que amar o livro dele. Se você respeita o Senhor, tem que respeitar o livro dele. Se você está interessado em conhecer os mistérios do Senhor, você precisa conhecer os mistérios do livro, porque é o livro que conta os mistérios do dono. É o livro que revela a grandeza do Senhor. Se a Bíblia não sabemos nem que é Deus o Pai, nem que é Deus o Filho, nem que é Deus o Espírito Santo. Se a Bíblia, nem saberíamos que existe Trindade. Se a Bíblia, nunca saberíamos se existe céu e se existe inferno. É a Bíblia, é o livro do Senhor que manda, do Senhor que governa, do Senhor que exerce domínio, do Senhor que triunfa, do Senhor que está sentado no trono, do qual nunca vai precisar sair. Há um livro. Quando eu digo esta noite que Deus tem um livro, que o Senhor tem um livro, algumas pessoas podem dizer, bom, não chega a ser uma grande novidade, porque todas as grandes religiões, pelo menos as religiões, incluindo daí as seitas falsas, todas elas têm um livro. Tem um livro, é verdade. A característica fundamental de uma religião é possuir um livro. Eu não vou falar aqui das religiões e dos livros, porque meu tema é Cristo. Mas a verdade é que as religiões têm seus livros. Você sabe que a religião tem aquele livro, sabe? Aquele livro. Você sabe. E como é que eu posso saber que o livro do Senhor é diferente dos outros? É porque os outros livros são livros dos homens. Os outros livros são livros das religiões. Os outros livros são livros de baixo. E este livro aqui é o livro de cima. É o livro do Senhor. Este é o único livro que circula na terra, mas que veio do céu. E se você imaginar que você está com o original da Bíblia na sua mão, pode mudar de ideia. Isso aí não é original, não. É uma cópia. Agora, só tem uma coisa. É uma cópia autenticada. Esse que você tem na mão é uma cópia autenticada. Mas o original da Bíblia não está aqui. Em nenhum lugar. No Museu de Londres, não. No Museu de Moscou, imagina. Não está lá. Estaria no Museu de Alexandria, estaria no Museu de Nova York, não. Onde é que está o original da Bíblia? Diz o Salmo 119, verso 89. E isto significa o seguinte: se todas as Bíblias deste mundo, isso não pode acontecer, mas somente para efeito de imaginação e raciocínio lógico, se todas as Bíblias do mundo desaparecessem um dia, seria um desastre cósmico inigualável. Se todas as Bíblias do mundo desaparecessem um dia, teriam desaparecido as Bíblias, livros, mas não teria desaparecido o livro do Senhor. Por quê? Porque teriam desaparecido as cópias, porque as cópias estão aqui e o original está lá. Onde é que está escrito? Salmo 109, verso 89. Para sempre. Será que a igreja quer repetir após mim? Para sempre. Você entende o que foi que você acabou de falar? Para sempre. Ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Isso é o original. Está falando do original. Você está lendo a cópia aqui embaixo. E sabe o cuidado que nós precisamos ter com as versões, para que as versões que estão aqui embaixo correspondam ao original que está lá em cima. Por isso aquela irmã que chegou muitas vezes: pastor, eu fui dizer que não vai ter Bíblia no céu. Não vai. Pastor, como é que eu vou viver no céu sem a Bíblia, pastor? Ai, mas eu estou tão acostumado com a Bíblia, eu não ia... Escute, o que é mais que a Bíblia é? Se a Bíblia é a palavra de Deus, então eu lhe dou uma palavra que estou no céu, não tem Bíblia, mas tem palavra de Deus. E qual é a diferença? A diferença é que quando eu falo de Bíblia, estou falando de um livro. Quando eu falo de palavra de Deus, estou falando do conteúdo da revelação magnífica que está dentro de um livro chamado Bíblia. Agora, tem Bíblia no céu ou não tem? Depende da maneira como você esteja entendendo. Se a Bíblia é a palavra de Deus, tem Bíblia no céu. Mas como que tem Bíblia no céu? A palavra de Deus está no céu. Agora, quando nós chegamos ao céu, não vamos encontrar uma Bíblia de papel, porque no céu não tem papel. Nem bonita como esta não tem. Mas por quê? Porque o céu não é isto, o céu não é nada material. E o que é que no céu vai me satisfazer? Como se fosse a Bíblia. Se a Bíblia aqui na terra é chamada palavra de Deus, Jesus no céu é chamado de palavra de Deus. Então, sabe a única diferença que existe entre a Bíblia e Jesus? Entre a Bíblia e Jesus é que a Bíblia é a palavra de Deus escrita e Jesus é a palavra de Deus viva. Nada mais. Quando
Quando nós chegarmos ao céu, vamos ter umas surpresas muito lindas. E por mais que os pregadores preguem, não adianta, vai ser sempre surpresa. Por exemplo, fique logo prevenido. Quando você chegar ao céu, nada de chamar querido Jesus. Não, você nunca vai chamar a Jesus de Jesus no céu. Sabe por quê? Porque Jesus foi o nome dado para esta terra. Então eu vou chamar de Cristo. Não, você também não vai chamar de Cristo. Cristo é um título que serve como sobrenome. E como é que eu vou chamar Jesus? Eu vou chamar de mestre? Não, você nunca vai chamar Jesus de mestre. Mas por que eu não vou chamar de mestre? Porque mestre só existe, só precisa haver onde há ignorância. No céu não tem ignorância, para que mestre? E se não tem nem ignorância nem mestre, por que a gente vai estudar? Então é uma coisa maravilhosa. Você não tem que estudar nada no céu. Se olhou para Jesus, já sabe. Se olhou para Jesus, já sabe. Se olhou para Jesus, já sabe. Então como é que eu vou adorar Jesus? Não vou chamar de mestre, eu vou chamar de filho de Davi. Não chama Jesus de filho de Davi no céu. Por quê? Porque Davi está junto com você, adorando ele. Não mexe com Davi. E como é que eu vou? Você vai chamar Jesus de Senhor? Sim, você vai chamar de Jesus. Mas se você quer chamar Jesus de maneira muito maravilhosa, faça como está escrito na Bíblia. No princípio era o verbo. O verbo! E o que é verbo? É palavra divina, é palavra de Deus, é palavra que dá, é palavra que oferece, é palavra perfeita. É a palavra pura, é a palavra santa, é a palavra eterna, é a palavra celestial, a palavra incorruptível, a palavra santíssima, a palavra que não perece, a palavra que não mente, a palavra que não falha, a palavra que ajuda, a palavra que levanta, a palavra que socorre, a palavra que cura, a palavra que ressuscita, a palavra que resgata, a palavra que redime, a palavra que ama, a palavra que ajuda, a palavra que auxilia, a palavra que alimenta, a palavra que sustenta, a palavra que equilibra, a palavra que qualifica. Palavra linda, Jesus, palavra de Deus. Agora, como é que a gente sabe disto? Que Jesus é a palavra de Deus. É porque quando ele descer, está em Apocalipse 19, versículo 13, eu fico animado, porque quando eu estou aqui na ADV, só porque eu estou com o pastor Silas ali perto, eu começo a me lembrar dos versículos da Bíblia, que coisa linda. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, está escrito assim: e o nome pelo qual se chama é Jesus? Não. E o nome pelo qual se chama é Cordeiro de Deus? Não. E o nome pelo qual se chama é Mestre? Não. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Quando você lê este livro que você leu agora, Isaías 34, buscar no livro do Senhor, tem duas revelações. Primeira revelação, há um Senhor. Todo mundo falando com garbo, com ousadia. Há um Senhor. Número 2, este Senhor tem um livro. Aleluia. A Bíblia como livro é diferente de todos os outros livros. Por quê? Pelo papel? Não. Por quê? Pelos autores? Sim, pelos autores. Todos os livros da terra têm autores. A Biblioteca Barça tem centenas de autores. E assim por diante. Mas este livro tem um só autor, que se chama Espírito Santo. Nunca diga que Mateus é autor dos evangelhos. Você está tirando o lugar de Deus. Nunca diga que Paulo é autor das epístolas. Autor da Bíblia é só um, é o Espírito Santo. Os outros são só escritores. E quando um livro tem mais mistério do que os outros, Deus ainda faz uma coisa. Esse aqui eu não quero nem quem sabe o que escreveu. É tão rico, é tão fabuloso que ninguém nem vai saber. Hebreus, por exemplo. Hebreus. Ninguém sabe quem escreveu. Fica com aquela especulação tremenda, especulação. Oh Deus, por que eu não sei quem escreveu a carta aos Hebreus? Porque você ia achar tão lindo, que você ia dizer, graças a Deus. E a irmã fulano que escreveu, não, é só para Deus o louvor, é só para Deus a gratidão, é só para Deus a honra. Quantos podem glorificar esta noite o nome maravilhoso do Senhor? Primeiro lugar, há uma revelação neste versículo. Há um Senhor que mora nos céus. Segunda revelação, este Senhor tem um livro. Que livro é este livro que esse Senhor tem? É um livro diferente dos outros por causa do seu autor. É um livro diferente dos outros por causa do seu conteúdo. Este é o único livro cujos escritores, falando de suas biografias, falam de seus defeitos mais do que de suas virtudes. Quando você lê na Bíblia sobre a virtude de um escritor da Bíblia, é Deus que está falando. Quando você sobre os defeitos, são eles mesmos que estão falando. É próprio do homem contar suas virtudes. É próprio de Deus conhecer os nossos defeitos. Mas é próprio de Deus transformar os nossos defeitos e fazer deles virtudes, para que assim possamos chegar à plenitude da comunhão com Ele. Terceira revelação. Se existe um Senhor
Se este senhor tem um livro, a grande pergunta é esta: que está você fazendo com o livro deste senhor? Será que você tem esse livro? E agora este livro representa para nós exatamente o conteúdo global das Escrituras inspiradas. Será que você usa este livro para decoração na sua casa? Umas Bíblias tão bonitas que servem para decoração. Pelo amor de Deus, esta aí que vocês vão comprar hoje, por favor, não usa para decoração, não. Vocês podem usar para decorar, mas não para decoração. Já entenderam a diferença? Muito bem. Agora, não precisa decorar este livro, não precisa decorar, só precisa ler. A Bíblia não diz: buscai, lede e decorai. Se só entrasse no céu que decorar a Bíblia, eu não sei onde eu iria parar, porque lá eu não chegaria. Agora a Bíblia não diz que é preciso decorar. A Bíblia não diz que você tem que saber onde é que está escrito um versículo. A Bíblia diz que você tem que saber o que é que o versículo diz. Porque quando Jesus citou 3 versículos para o diabo, não disse: olha, diabo, está escrito em Deuteronômio capítulo 28. Para que dizer para o diabo onde é que o versículo está escrito? Se ele sabe. O diabo não quer saber onde é que está escrito. O diabo fica temeroso é quando você, independentemente de saber o lugar onde está escrito, você sabe o que foi que Deus falou. A coisa mais bonita é: está escrito, está escrito, está escrito. E é isto que está pondo o diabo para longe de você. Você pode manifestar sua felicidade por isto? O que é que você tem que fazer com o livro? E nesta noite, antes que eu termine, eu queria dizer aos irmãos que há uma grande necessidade hoje de uma revolução espiritual no Brasil. Há uma grande necessidade hoje. Há tantas coisas que estão tomando o lugar da Escritura. Há tantas coisas que estão ocupando o nosso tempo. Há tantas coisas que se tornaram nossa prioridade. Eu venho humildemente nesta noite, a esta tribuna, dizer a todos os senhores, a todas as senhoras que me ouvem, que nós precisamos deixar que Deus faça uma revolução dentro de nós. E esta revolução pode se entender somente com 2 sentenças. Primeiro, a revolução da busca ao livro. A revolução da busca ao livro. Nós precisamos outra vez buscar este livro. Nós precisamos outra vez ir atrás deste livro para descobrir o que ele contém. Se você não lê este livro, você não sabe de que é feito o estrado, o tapete, onde Deus põe os pés. Se você não lê este livro, você não sabe. Mas se você lê, você vai ver que é de safira. Muito bem. Agora, se você não lê este livro, você não sabe qual é o tipo de cimento que se usa para calçamento lá do céu. Se você não lê este livro, você não sabe. Mas se você vai buscar, você vai descobrir que as praças os muros são de jaspe e o calçamento é de ouro. Mas como você poderia ser? Você tem que buscar o livro. Hoje, as pessoas mais entendidas no mundo não são aquelas que têm melhores e maiores diplomas. As pessoas mais entendidas no mundo hoje são as pessoas que estão mergulhando no livro, mergulhando no livro, mergulhando no livro. É impressionante. Você procura um catedrático de qualquer uma especialidade que haja neste mundo secular e diga: por favor, professor, por favor, doutor, por favor, reitor, por favor, eminência, me fale um pouco sobre o arrebatamento. Ele diz: mas como arrebatamento? Ele não vai dizer uma palavra, porque isso é mistério. E mistério é uma coisa que está na Bíblia e que tem 3 segredos. E não adianta, porque se nós não encontrarmos esses 3 segredos desenvolvidos devidamente, ninguém vai compreender os mistérios de Deus. Os mistérios da Bíblia, todo mistério da Bíblia tem 3 segredos. Primeiro segredo de um mistério da Bíblia é que só Deus conhece. Ele guarda para ele e ponto final. Agora, segundo lugar, todo mistério da Bíblia, além de só Deus conhecer, Deus só revela a alguém do seu povo. É por isso que um catedrático lá fora, não sabe, não entende a igreja, porque é mistério. Pergunta o novo fértil de 15 dias: o que você acha do céu? O céu é assim, você foi lá? Não, Deus me revelou. Coisa linda. Primeiro mistério, primeiro segredo do mistério, só Deus sabe. Segundo segredo do mistério, Deus só revela a alguém do seu povo. Terceiro segredo de um mistério da Bíblia, Deus só revela no tempo certo. Um dia, Salomão pega a pena e começa a escrever. E diz: quem é esta que aparece, Cantares 6:10, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército de madeira? O Salomão terminou de escrever, olhou assim.
Olhou de novo, é muito bonito o que eu escrevi, mas eu não entendo nada. Salomão morreu e não sabia o que era aquilo, porque ele estava se referindo alegoricamente à igreja. E a igreja, disse São Paulo, é um mistério. Então, se não era o tempo de revelar o mistério, Salomão não sabia. Pergunta a uma criança da escola dominical, manda ele ler o livro e pergunta, isso aqui é sobre o quê? Isso é sobre a igreja. Como é que você sabe? É que você é catedrático de assuntos teológicos? Não, é que o tempo da revelação chegou. Hoje nós sabemos coisas que os antigos não sabiam. Eu não estou falando nada de tecnologia, estou falando do conhecimento da palavra de Deus. Agora, se você quer conhecer mais do que Deus pensa e sabe, não espere que Deus venha ao seu encontro para revelar os seus mistérios. Vá ao encontro do livro e abra o livro e o livro vai dizer para você. A Bíblia é, primeiro, o que Deus sabe. Segundo, o que Deus pensa. Terceiro, o que Deus pode. Quarto, o que Deus propõe. Quinto, o que Deus realiza. Sexto, o que Deus faz. O que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Quem tem a Bíblia tem a capacidade de entender os mistérios de Deus. Quem lê a Bíblia conhece o futuro. Quem lê a Bíblia se assenhoreia do passado. Quem lê a Bíblia não tem medo de mar, porque Deus pode abrir. Quem lê a Bíblia não tem medo de muro, porque Deus pode implodir. Quem lê a Bíblia não tem medo de lepra, porque Jesus cura leproso. Quem lê a Bíblia não tem medo do inferno, porque sabe que quando Jesus morreu, com as duas mãos, uma chave na mão, chave na outra aqui. Com essa chave aqui, 1, 2, 3, está consumado! Abriu a porta do céu. 1, 2, 3, está consumado. Fechou a porta do inferno. Então é isto. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa e santa. Santa e preciosa, preciosa e gloriosa, gloriosa e infinita, infinito e celestial, celestial e divina, divina e incomparável, incomparável e inenarrável. Deus grande, esse Deus reina sobre nós esta noite. Se você quer saber mais alguma coisa, quantos reconhecem esta noite que o diabo é estrategista? Fala baixo para não dar honra para ele, mas diga baixinho, eu reconheço. O diabo é estrategista. Ele tem umas coisas. Sabe, quando o diabo não consegue desviar você da fé, ele vai tentar distorcer as coisas. Por exemplo, quer ver uma coisa? 31 de outubro, dia que lembra o que? A reforma. Era para o mundo todo estar focado na reforma. Sabe o que foi que o diabo fez? Eu não gosto desse negócio de reforma. Esse negócio de reforma me incomoda. Eu vou inventar uma coisa para apagar. E o Halloween entrou no dia 31 de outubro como estratégia do diabo para tentar apagar a reforma. Estabeleceram aqui no Brasil um dia muito bonito chamado Dia da Criança. Gente, criança. Jesus deixa vir minhas crianças. Jesus disse, nem isso eu quero. Eu não quero saber. Agora vai ser dia ok, Aparecida, muito bem, etc. Ok. São estratégias do inimigo para que você não entenda. E a estratégia em relação à Bíblia é o seguinte: ele disse, eu não quero que o povo vá descobrir coisas da Bíblia, eu vou inventar uma coisa para substituir a Bíblia. Muito cuidado, pregadores, não substituam a Bíblia pelo Google, não substituam. O que Deus revela não está no Google. O que Deus revela não está no YouTube. O que Deus revela não está aqui embaixo. O que Deus revela não é horizontal. O que Deus revela não é linear. O Google é fabuloso, o Google. Não me digam que eu sou contra o Google. Eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Pois bem, o que acontece é o seguinte, é que você tem uma gama de conhecimentos para absorver do Google. Agora, não vá buscar revelações de Deus no Google, porque não é o livro do Senhor. Não inspire suas mensagens nos escritos de Platão ou de Sócrates, porque não são o livro do Senhor. Não vá depender do que as enciclopédias estão dizendo, porque elas não têm os 3 segredos da Bíblia. Número 1, iluminação. Número 2, revelação. Número 3, inspiração. Isso só existe no livro. Busca o livro, 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 busca o livro. Nós estamos num caminho muito bonito. Eu tenho viajado por este Brasil só durante alguns tempos, e eu tenho observado uma coisa, e digo isso com muita alegria. Dos 10 últimos anos para cá, a revolução começou, e hoje as igrejas estão dando mais tempo para a palavra do que para qualquer outra coisa. Se o livro for a prioridade, tu nunca perderás as tuas raízes.
Sem o livro você pode ter flor, sem o livro você pode ter folhas, sem o livro você pode ter galhos bonitos, mas só com o livro você vai ter raízes fortes. Só com o livro você pode ter raízes fortes. Sem o livro você pode tomar sucos, sem o livro você pode tomar sopa, sem o livro você pode lanchar. Agora só com o livro é que você tem comida sólida. Bendito seja o Senhor. Buscai no livro, buscai no livro, buscai no livro, buscai no livro. O que é que você está precisando? Estou precisando saber. Por exemplo, você quer saber como é que Deus dirige a vida de um homem? Vai no livro. E o que é que o livro diz? O livro diz assim: olha, meu filho, é o seguinte, todo homem é um automóvel. Não estou entendendo. Todo homem é como um automóvel. Automóvel que se preza tem que ter 2 faróis para poder trafegar à noite. Tem um farol alto e tem um farol baixo. Agora, o farol baixo é para enxergar perto. O farol alto é para enxergar longe. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Henry Ford nem ainda havia nascido, isso já estava na Bíblia. Olha que esse negócio da Bíblia de farol alto, pelo amor de Deus. Olha, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Farol baixo. E luz para o meu caminho. Farol alto. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E onde eu vou encontrar isso? No livro. Onde eu vou encontrar isso? No livro. Agora vocês me respondam só com 2 palavras. Só pode ser no livro. Onde se encontra a história da redenção? No livro. Onde se diz que Satanás vai finalmente ir para o lago de fogo e enxofre? Lago eterno. É no livro. Onde se diz que os perdoados são felizes? No livro. Onde se diz que os pecadores prosperam na terra, mas não alcançam o céu, e os crentes sofrem na terra e serão felizes eternos. Onde é que está escrito isso? É no livro, é no livro. Buscai no livro, buscai no livro, buscai no livro. Vamos sair daqui esta noite fazendo um pacto com Deus. Deus, eu serei o crente do livro, o jovem do livro. Nós seremos a família do livro, porque já somos a igreja do livro. Buscai no livro do Senhor. E para concluir, primeira revelação, existe o Senhor. Segunda revelação, esse Senhor tem um livro. Terceira revelação, é preciso buscar no livro. E última revelação, só vai prosperar na vida quem lê aquele livro que já buscou. Não somente busque o livro, porque este livro, quando você fecha, ele fica na biblioteca igual aos outros, que você abre, o diabo já saiu. O diabo não tem medo de Bíblia fechada. Demônio não se assombra com Bíblia fechada. Agora abriu, meu irmão, abriu. E não precisa abrir no Salmo 91, não. Pode abrir em Gênesis 1:1. No princípio criou, nunca criei nada. Esse livro também, esse livro não gosta desse livro. Diz que Deus criou, eu nunca criei nada. Qualquer parte do livro que você abra é sempre um espantalho para Satanás. Se você conhecer o poder da bomba atômica, você sai se espantar. Não é possível. A bomba atômica tem esse poder, sim. O poder da bomba atômica, e eu estou falando apenas da atômica, porque agora existem as outras a partir da hidrogênio. O poder da bomba atômica é um poder terrível, mas é um poder destruidor. Você tem na sua mão nesta noite um livro que é mais poderoso do que uma bomba atômica, porque a bomba atômica tem o fatídico poder de destruir. Você está com o livro nas mãos que constrói, que vivifica, que ressuscita, que ilumina e que dá poder. Eu posso pedir-lhes esta noite que aplaudam a Deus por este livro? Por que você não faz um propósito esta noite? Deus, hoje é o dia 9 de novembro de 2017. Hoje é o dia que eu faço esta aliança contigo. Eu prometo que a partir de hoje eu nunca passarei um dia sem buscar alguma coisa neste livro. Se você quer saber sobre a criação, busque em Gênesis. Se você quer saber sobre o Cordeiro Pascual, busque em Êxodo. Se você quer saber como é que é esse negócio de fogo arderá no altar, como é que é isso? Busca Levítico. Se você quer saber como é que é esse negócio de uma nuvem aí de dia e um fogo de noite, busca em Números. Se você quer saber quem é um profeta que existe como Moisés, vai lá em Deuteronômio. Se você quer saber como é que Deus implodiu um muro do tamanho daquele que passavam 3 carros emparelhados
aliados, e ninguém morreu nem para lá nem para cá, busca em Josué. Se você quer saber como é que o homem pega uma queixada de jumento e sai matando uma porção de gente, busca Juízes. Agora você quer saber como é que uma pessoa gentia, que não tinha direito à bênção de Israel, se casa com um sujeito chamado Boaz e termina sendo bisavó de Davi, busca em Ruth. Busca em Ruth. Agora, se você quer saber como é que um rapaz, morando no templo, jovem ainda, adolescente, ele escuta a voz de Deus, e Deus fala com ele, ele nem sabia pregar, e Deus já está revelando coisas para ele, busca em Samuel, teu filho pode ser um futuro Samuel. Agora, se você quer saber como é que Deus usa um homem como Davi, que sofreu tanto, e era o mais amado e aclamado de Israel, busca no livro dos reis, busca no livro das crônicas. Agora, se você quer saber como é que se constrói muro, com a colher na mão, colher de pedreiro numa mão, e uma espada na outra, busca em Neemias. Agora, se você quer saber como é que uma moça estrangeira, sem falar o idioma da terra, chega, se mete no meio daquele povo, se veste direitinho, faz o concurso de beleza e passa, como é que você vai entender isso? Busca o livro de Esther. Agora, se você quer saber como é que uma pessoa perde tudo hoje e amanhã tem tudo dobrado, é possível, perdeu tudo hoje e amanhã tem tudo dobrado, busca o livro de Jó. Agora, se você quer saber como é que a gente louva a Deus na hora da angústia, como é que você fica dando, dou graça a Deus, porque estou doente, mas porque eu estou doente hoje, mas amanhã eu vou estar bom, porque bendiz minha alma ao Senhor, Ele que me cura de tudo. Busque isso no livro dos Salmos. Agora, se você quer saber o que é que a gente faz para ser uma pessoa direita, se você quer saber como é que a sabedoria prática da vida, busque o livro de Eclesiastes. Agora, se você quer saber como é que você vai ser um crente de primeira mesmo, busque em Eclesiastes, porque lá está escrito, não é? Em todo o tempo seja os teus vestidos e nunca falte óleo para a tua cabeça. Agora, se você quer saber uma coisa que é mais doce do que o mel, mais doce do que mousse de maracujá e pudim de leite, dá uma olhada em Cantares, busca em Cantares, oh, que doçura, tu és o meu amado, meu amado, meu amado. Agora, se você quer saber qual era a comida de Jesus dos 2 aos 7 anos, e ele de tanto comer aquilo nunca adoeceu, busca no livro, está lá em Isaías capítulo 7, versículo 15, manteiga e mel comerá, até que saiba discernir o bem, e nunca adoeceu. Agora, se você quer saber se Jesus é vereador ou é deputado, dá uma olhadinha em Jeremias, que está escrito, e sendo rei, reinará. Agora, se você quer saber se a morte de Jesus já era conhecida no tempo dos profetas, dá uma olhadinha em Lamentações, ó vós que passais pelo caminho, atentai e vede-se a dor como a minha dor. Meu Deus, que coisa extraordinária. Agora, se você quer ver um cidadão aqui na terra, na beira do rio, olhando para cima e o céu se abre, ele começa a ver uma roda dentro da outra roda, primeira vez que uma roda ficou dentro da roda para o conhecimento, abre o livro, vai lá no livro de Ezequiel. Agora, se você quer ver como é que um cidadão chega e faz uma dieta, nunca se ouviu falar em cidadão, fez uma dieta, não quero saber desse filé, eu não quero saber desse estrogonofe, eu não quero saber dessa picanha, eu só quero salada, você vai emagrecer, você vai ver, e depois de 2 semanas o camarada está gordo, que é isso, onde é que eu vou ver isso? É no livro de Daniel. Agora, se você quer saber o que é que Deus tem para falar para as nações, busca o livro de Osés, busca o livro de Joel. Joel, você já sabe o que é que acontece, é Pentecoste por ano, não tem, nem existe igreja, já está falando que o povo vai ser batizado, que é isso? Busca no livro de Joel. Se você quer saber sobre a justiça social, busca no livro de Amós. Agora, você quer ver o diabo, o que o diabo queria, por isso que ele quer, porque ele quer fazer o ninho nessa estrela. Primeiro, ele não é passarinho. Segundo, isso não é lugar de fazer estrela. Vai lá no livro de Obadias. Agora, se você quer ver como é que o sujeito tenta fugir de Deus, e quando chega lá na frente, Deus põe para andar de submarino vivo, de submarino vivo, busca no livro, e você vai ver lá no livro de Jonas, e você vai ler, e se você quer saber o que é que Deus mais detesta, e o que Deus mais quer, busca no livro. Lá Miqueias diz que a coisa que ele mais deseja é que nós pratiquemos a beneficência, coisa linda. Agora, você quer saber se essas riquezas pertencem ao diabo, vai buscar no livro, porque Deus está falando, não, Senhor, minha prata e meu ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora, se você quer saber se realmente é possível de um canudozinho passar óleo, dá uma olhadinha, busca no livro, se aqueles que teus 2 filhos do óleo estão transmitindo a graça do Senhor. Agora, se você quer saber se essa história de sol nascer é só material, busca no livro. Lá em Malaquias está dizendo que para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, coisa linda. Agora, se você
você quer saber se Jesus é o leão da tribo de Judá, busca o livro de Mateus. Se você quer saber se Jesus é o servo do Deus vivente, dá uma olhadinha no Evangelho de Marcos. Agora, se você quer saber mesmo se Jesus é o homem perfeito, dá uma olhadinha no Evangelho de Lucas. Agora, se você quer saber se Jesus, na verdade, é filho de Deus, dá uma olhadinha em João. Você sabe daquela visão? O cidadão está em casa assim, daqui a pouco, meu Deus, tem misericórdia. Olha o leão entrando na minha casa. Eu não gosto de leão, tem o leão entrando. Quando tem, já passou, era uma visão. Daqui a pouco, Deus, minha esposa, me acorde, tem outra coisa entrando aqui. Era um boi. Meu Deus, minha casa não é cocheira. O que eu vou fazer? Daqui a pouco entra um homem, diz, bom, agora está mais ou menos, é um homem. Por último veio uma águia, diz, não, águia é um animal fabuloso, mas é meio feio. Agora é uma águia aqui, se ela vier com essa garra dunque aqui, eu vou morrer. Vocês, Deus, como é que eu vou entender isso? Busca no livro, vai ler para ver o que é. Esse leão é Jesus em Mateus, esse boi é Jesus em Marcos, esse homem é Jesus em Lucas, essa águia é Jesus em João. Mas como? Repara só, o leão anda na terra assim, ó, pata no chão. Repara o boi é a mesma coisa, pata no chão. É Mateus e Marcos. Lucas é o homem, olha o homem no chão. Agora, a águia não. Em Mateus, começa falando sobre Jesus nascendo. Em Marcos, começa falando de Jesus sendo batizado. Em Lucas, começa falando de João Batista antes de Jesus nascer. Agora, João, não, eu não tenho nada com leão, não tenho nada com boi, eu não tenho nada com... O meu caso é águia. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. É águia. Se você quer saber como foi que a igreja nasceu, então busca no livro, dá uma olhadinha lá em Atos. Se você quer saber como é que a justiça de Deus se realiza, e ele é absoluto, dá uma olhadinha, busca no livro, vai lá buscar em Romanos. Agora, você quer saber mesmo como é que vai ser o arrebatamento? Dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios. Agora, se você quer saber como é a maneira certa de contribuir, eu estou em confusão. Como é? Se a Bíblia falar, busca no livro, é 2 Coríntios, já foi lido esta noite. Agora, se você quer saber se esse negócio de ficar trazendo para cá coisa dos judeus, e chofar aqui, e negócio aqui na cabeça, não, isso é coisa, é judeu ou não é, Paulo? Busca no livro, vê lá em Gálatas. Vocês começaram na lei, na graça, agora quer voltar para a lei. Agora, se você quer saber mesmo se Deus é rico ou é pobre, dá uma olhadinha, busca no livro em Efésios, fala das riquezas da graça e das riquezas da glória. Você começa pela graça e entra pela glória. O problema é que as pessoas querem glória sem a graça, ou são na graça e fica tão satisfeito que não vai para a glória. Não, é graça e glória, é graça e glória. Salmo 84, o Senhor dará graça e glória. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, se você quer saber, na verdade, se está certa essa história de tricotomia, eu não entendo isso. Para mim, o homem é só alma e espírito. Busca no livro, 1 Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso espírito, e vossa alma, e vosso corpo. É tricotomia, sim, senhor. Busca no livro. Vocês ficam no Google. Vocês ficam em Flávio Josefo. Busca no livro e lê. Agora, finalmente, se você quer saber como é que você tem que se portar mesmo para ser obreiro agradável, busca no livro, dá uma olhada lá em 1 Timóteo. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas, rapaz. Busca mansidão, busca pureza. Muito bem. Agora, se você quer saber se a salvação é de graça mesmo, vê essa loucura, essa disputa sem valor, negócio de Armínio e não sei mais o que. Para que isso? Eu não quero saber de Armínio, eu não quero saber de nada. Eu quero saber de Jesus Cristo. Pois bem, busca no livro, está lá escrito em Tito, a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Agora, se você quer saber se um escravo pode chegar a ser um patrão, e um patrão pode ajudar um escravo, está meio complexo. Busca no livro, na história de Filemão, que você vai ver como é que se pode tratar bem de Onésimo. Agora, se você quer saber a nova coroa que Jesus recebeu, depois que ressuscitou para o céu, aí você tem que ir lá em Hebreus. Busca no livro, lá em Hebreus. Vemos, pois agora, porque antes não existia, vemos, porque é real, vemos agora coroado. Ele sempre foi coroado de glória. Ele sempre foi coroado, mas agora é diferente. Ele está coroado de honra. O que é isso? A honra de haver sido o primeiro homem que venceu Satanás. A honra de haver sido o primeiro homem que venceu a morte. Se você quer saber se as obras valem ou não valem, busca no livro, dá uma olhadinha lá em Tiago. O Paulo disse em Romanos que tem que ser pela fé. O Tiago disse na epístola dele que as obras têm que acompanhar agora. É obra ou fé? Meu filho, isso é como bicicleta. Tem que ser assim, ó, fé e obras, fé e obras, fé e obras. Isso tem que ser como remo. Se você remar só assim, vai assim. Então tem que ser assim, fé e obras, fé e obras, fé e obras. Agora, se você
quer saber mesmo alguma coisa sobre a graça do Senhor operando em nossas vidas e saber como é que isso acontece, vai lá em 1 Pedro, está escrito: bendito Deus e Pai, que coisa maravilhosa, que nos regenerou e nos deu uma viva esperança. Agora, se você quer saber o final do diabo, então isso é bom saber logo: ele vai ser preso e você já está solto. Ele vai cada vez mais para baixo e você vai cada vez mais para cima. Ele vai deixar de ser e você vai continuar sendo. Ele vai perder tudo aquilo que se pode imaginar que teria algum significado para a vida, e você vai conseguir tudo aquilo que você nunca imaginou. Deus nos abençoe e nos ajude. Há 4 coisas que Deus não quer que ninguém se esqueça. Primeira, existe um Senhor. Segunda, esse Senhor tem um livro. Terceiro, este livro tem que ser pesquisado. 4, tem que ser lido. Quanto mais você ler a Bíblia, mais poderosa e vitoriosa será a sua vida. Há alguma pessoa que queira aceitar a Jesus Cristo nesta noite? Alguma pessoa nesta noite quer mudar de vida e quer se identificar com este Senhor e com este livro e com estas bênçãos? Quantas pessoas estão aqui nesta noite e vieram a este culto e estão afastadas da comunhão com a igreja? Vamos combinar o seguinte: eu vou falar 1, 2, 3. Quando eu falar o número 3, por favor, você faz assim. Se você está afastado da comunhão com a igreja, o diabo vai perder você hoje. Se você tem algum sentimento de derrota na sua vida, vai acabar hoje. Em qualquer lugar agora, quando eu falar o número 3, você faz assim. É porque você ou nunca veio a Cristo ou está afastado dele. Vou começar por aqui. Falem comigo, povo de Deus. Fala comigo. 1. Agora vem o segundo. 2. Agora que eu vou falar o número 3. Onde houver uma pessoa afastada do Senhor, seja sincero. Aproveite o que Deus tem para você esta noite. Atenção. 3. Agite sua mão onde você estiver. Agite sua mão onde você estiver. Agite sua mão. Estou vendo 2 mãos aqui. Estou vendo, tem mais. Vamos fazer o seguinte. Em todo lugar onde há pessoas levantando sua mão, porque de alguma forma estão afastados da comunhão. Agora é outra coisa, quando eu falar 3, fiquem de pé, por favor. Se você está afastado do Senhor, vocês 2 que levantaram a mão e outras pessoas, 1, 2, você vai ficar de pé de uma vez quando eu falar 3. Para a glória de Deus, 3. Isso, obrigado. Pode sair do seu lugar e vir aqui, porque Jesus está esperando você. Há um Senhor nos céus. Venham de todos os lugares, venham. Meu irmão e minha irmã, ajude alguém a vir. Venha com alguém, não deixe ninguém vir só. Estão vindo 2 pessoas, que lindo será se tiverem. Vocês nunca mais serão as mesmas pessoas, nunca mais. Quantos mais? Estou vendo alguém que está vindo ali, Quantos mais? Estou vindo. Quantos mais? Vem, meu filho, vem. Venham mais. Noite de salvação, noite de reconciliação. Olha, agora escutem o que eu vou falar para vocês, antes de devolver o microfone ao pastor Silas. O que nós lemos esta noite diz assim: amém. Buscai no livro do Senhor e lede. Aí você me pergunta, e qual é a vantagem disso? Qual é a importância disto? E eu termino dizendo o que está escrito: nenhuma das coisas escritas neste livro falhará. Nenhuma promessa de Deus falhará. E eu prometo a vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a partir de hoje, vocês nunca mais serão as mesmas pessoas. O dono deste livro está fazendo promessas que não podem falhar. Recebam agora a palavra do seu pastor. Glória a Deus, nós vamos orar por você. Essa é a palavra que transforma, que liberta, que muda e que salva. Estende a mão em direção a eles, por favor. Fale com Deus. O Senhor do livro quer ser Senhor da sua vida. Peça a Ele para entrar na sua vida. Senhor, eu quero entregar essas pessoas nas tuas mãos. Eu quero declarar que elas são tuas. Eu declaro salvação, perdão, vida nova e bênçãos do livro de Deus sobre a sua vida. No nome de Jesus.
Amém. Eu vou pedir a vocês 2 minutinhos, bem rápido. Nós vamos terminar aqui o culto e eu quero oferecer um livro meu. Estamos falando do livro, agora eu vou oferecer um livro meu, que não é tão importante quanto esse livro, mas que fala desse livro que é a Bíblia. É um livro pequeno, de 64 páginas, é um presente meu para te abençoar. Eu vou pedir a coisa de 3 minutinhos, o pessoal vai te levar aqui numa sala, vai dar o livro, anotar o teu nome e te liberar para a gente orar por você. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Rapidinho aqui, você pode aplaudir. Traga aqui a Giovanni Rangel e Miguel Rangel. Nós vamos apresentar essas crianças e vou despedir você para ir na paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Domingo nós temos uma poderosa escola dominical aqui na nossa igreja. Interessante que o futebol começa 10 horas da noite. 10 horas e acaba 11h30, 11h45, e o pessoal espera. O pastor falou sobre o Senhor e sobre o livro, mas tem gente que não espera a bênção que o Senhor quer dar no final. Está aqui? Olha, esse camarada aqui, abençoado, segura aqui, ele vem comigo, ele vem, segura aqui. Estende a mão em direção a essas crianças e essa família. Oi. Senhor, eu entrego essas crianças nas tuas mãos e as abençoamos. Abençoamos essa família. Que o seu lar seja um pedacinho do céu, lar de bênção, de paz, de harmonia, de amor, de prosperidade, que tu reinas. E que tu possas, ó Pai, conduzir a vida dessas crianças, que elas possam ser ensinadas na tua palavra. Nós as abençoamos e entregamos nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Traga aqui o diploma. Ô meu amado irmão, domingo nós temos aqui 9h30 da manhã uma poderosa escola dominical para você aprender sobre o livro, e 18h30 um culto de louvor e adoração. Quinta-feira que vem estamos aqui no culto da vitória. Quem é que prega? Põe aí na tela. Quem é? É o pastor Miqueias, é um jovem pregador, não é? E quem é a cantora? Eu aqui não estou lendo nada. Quem é? Como é o nome? Mariana Viana. É uma nova cantora lá na Central. Mas ele é um pregador, é um jovem pregador. A nossa igreja, no mês agora de novembro, nós estamos lendo o Evangelho de João. Você pode começar a ler, que ainda dá tempo de, durante o mês, lendo um capítulo, terminar o Evangelho de João. Ok? Que Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família, que a alta mão de Deus esteja sobre você. Que o Senhor te proteja, te livre do mal, te abençoe. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos e todos digam amém. Vá em paz.